Olá! Neste trabalho de sociologia, o grupo composto por Lucas, Guilherme, Raíssa e Daniel apresentará as ideias sociológicas de Emile Durkheim. Olá, meu nome é Guilherme e eu irei falar um pouco sobre Émile Durkheim. Bom, Durkheim foi um psicólogo e sociólogo francês, considerado o fundador da sociologia pelo fato de ter sido o primeiro a criar um método sociólogo que distinguiu a sociologia das demais ciências humanas. Nascido em abril de 1858, era membro de uma família judaica tradicional. Completou seus estudos básicos e cursou Direito e Economia. Segundo ele, as universidades e a educação básica francesa precisavam de uma nova estrutura, pois estavam amplamente baseadas na literatura e na filosofia. Em 1877, Durkheim entrou para a Universidade de Bordeaux como encarregado de cursos. Foi nessa instituição que ele criou a primeira cadeira de sociologia no ensino superior. A disciplina era inicialmente ensinada como parte do currículo dos cursos de Direito, Economia, Psicologia e Pedagogia. E ele produziu toda a obra sociológica entre 1887 e 1917. Em novembro de 1917, morreu Durkheim na cidade de Paris, vítima de um AVC. As principais ideias de Durkheim têm como base a metodologia da indução, o que quer dizer que a visão sociológica precisa ver do indivíduo ao coletivo. Basicamente, para ele seria necessário observar todas as atitudes de uma pessoa para entender a sociedade. Agora o Daniel, Lucas e Raíssa irão falar um pouco sobre essas ideias. Olá, me chamo Raíssa e sou uma das participantes do trabalho de Sociologia. Irei falar de uma das principais ideias de Emile Durkheim. A que eu escolhi para poder explicar é a negação da visão sociológica exposta pelos filósofos. Pois então, essa ideia ela tem como um dos fundamentos a metodologia da indução ou dedução. Ou seja, essa visão sociológica precisa surgir do indivíduo ao coletivo. Por isso, Durkheim acreditava que seria preciso observar todas as atividades de uma pessoa para poder, assim, compreender a sociedade em que vivemos. Essa ideia vai contra o que importantes filósofos acreditavam, que era a natureza real do ser humano. Os gregos, fundamentalmente, observavam as características da natureza humana para somente assim ter o entendimento da sociedade. Já Durkheim não via dessa forma. Ele entendia, para ele, na verdade, esse pensamento estava errado, pois não tinha como base a observação. Para ele, o pensamento estava errado porque não tinha como base a observação, que era o que ele acreditava. A tradição antiga da filosofia, no caso a grega, acreditava que as certas metafísicas eram apenas alcançadas por meio do intelecto, com a abstração do pensamento. Isso não faz com que a filosofia grega seja menos lógica ou inexata, mas sim apenas uma forma de ver diferente. Porém, do quem não aceitou essa metafísica, pois para ele isso estava meio que errado. Olá, eu me chamo Daniel e eu sou um dos participantes do grupo de Sociologia sobre o Durkheim, e hoje eu vou falar de uma das ideias mais famosas de Durkheim. Ele acreditava que a natureza humana não vinha da sociedade. Como eu disse, o Durkheim não acreditava que a natureza humana vinha do interior do ser humano, e sim do exterior. Para ele, a sociedade é um agrupamento de individualidades que funcionava de forma junta e causava fenômenos diferentes daqueles que ocorrem na consciência de cada pessoa. Cabia à psicologia estudar o indivíduo singularmente, individualmente, e à sociologia estudar o coletivo de forma generalista.
Eu sou o Lucas e vou explicar a parte da teoria que fala das influências de um grupo sobre o indivíduo. Durkheim se opõe à ideia de alguns filósofos, que costumam dizer que a sociedade é criada pela consciência de cada pessoa. Ele defende o contrário, pois acredita que, na verdade, a consciência humana é formada por uma pressão social, a maioria a partir da educação, que é uma maneira que a sociedade utiliza para impor regras, religiões, éticas de comportamento e etc. Sendo assim, consegue definir facilmente várias ações do ser humano dentro de um grupo social. Porém, um questionamento pode ser levantado, pois se a sociedade que forma o indivíduo, como ela foi formada? Durkheim, portanto, afirma que se as pessoas mudam, a sociedade, consequentemente, também muda.